Tem filmes que geram uma grande expectativa na gente e acabam decepcionando, e tem filmes que a gente não dá nada, mas eles entregam tudo. Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um filme que eu não tava dando muita coisa, mas que me surpreendeu muito positivamente. E eu estou falando de Death Sentence, de 2007. Dirigido por James Wan, o mesmo diretor de franquias como Jogos Mortais e o idealizador do universo de Invocação do Mal, né, o nosso Invocaverso. Death Sentence é um filme adaptado de um romance escrito por Brian Garfield, publicado em 1975. O filme conta a história de Nick Hume, interpretado aqui pelo crocantíssimo Kevin Bacon. Crocantíssimo? Não? Que tem sua vida perfeita com sua mulher e seus dois filhos virada de cabeça para baixo quando seu filho mais velho Brandon, interpretado aqui pelo Stuart Lafferty, é assassinado num assalto a um posto de gasolina, no que parecia ser ali um ritual de iniciação para um dos membros da gangue. Depois de reconhecer o responsável pelo assassinato do seu filho, Nick descobre que infelizmente a pena que ele vai receber é muito branda e leniente se comparada ao crime que ele cometeu, né, contra a vida do filho dele. É aqui, meus amigos, que nós vemos a transformação completa de um homem muito bom, um pai de família, né, uma pessoa exemplar, em um assassino sem piedade, vingativo, que vai até as últimas consequências da sua vingança, iniciando assim a sua jornada até o inferno. Esse filme tem a assinatura ali do final dos anos 2000, né, cores bem contrastadas, tem a própria assinatura do James Wan, que na época ali era um diretor mais iniciante, que estava fazendo barulho com a franquia Jogos Mortais. Aliás, ele traz muito da violência da franquia Jogos Mortais para esse filme, e é muito legal também olhar para esse filme e relembrar como é que eram as coisas naquela época, né? Os tipos de carros que estavam na moda as pessoas terem, os celulares que ainda não tinham o teclado touch, era aquele celular dobrável, né? E a própria edição do filme é bem característica daquela época, né? Mas eu já chego nessa parte. Nos dias de hoje eu acho que esse filme dificilmente seria tão bem recebido pelo público, porque atualmente a gente está acostumado com franquias como John Wick, que são histórias mais diretas, né, tem uma ação mais estilizada. Então, quando você for assistir esse filme, eu recomendo não esperar um John Wick, porque pode frustrar um pouco a sua expectativa. Então, o filme vai ter ali um primeiro ato onde a gente vai passar um tempo com o Nick, com a família dele, a gente vai ver a relação dele com a esposa, a relação dele com os filhos dele. Isso seriam mais ou menos os primeiros 15 minutos de filme, até o momento em que o filho dele é assassinado, né? Depois disso, o filme vai mostrar um pouco pra nós da dor, da perda do filho, vai também mostrar um pouco da gangue ali, que foi responsável pelo assassinato, um pouco da convivência deles, vai nos apresentar o vilão do filme, que é o Billy Darling, interpretado aqui pelo Garrett Hedlund, e o processo de quebra mental do Nick quando ele decide ir atrás da sua vingança. O que eu acho uma abordagem muito interessante, porque a gente vai ver de fato essa transformação dele, né, de um sujeito comum para um assassino sanguinário, vingativo, já na primeira vez que ele vai matar um dos membros da gangue. Então é muito interessante ver como ele reage àquilo, né, ele fica em choque, ele fica incrédulo com o que ele acabou de fazer, ele não acreditava que ele era capaz disso. Então a gangue do Billy Darling decide ir atrás da vingança deles também contra o Nick por ele ter matado esse membro deles, né, como se eles tivessem algum direito, alguma vingança, né? Quem começou essa briga foram eles, né? O que gera uma reação em cadeia de morte atrás de morte, né? O que restou da família do Nick também fica em perigo. Dá pra dizer que esse filme, de certa forma, também explora o aspecto da justiça, que acaba sendo leniente com os criminosos, né? Que acaba favorecendo muitas vezes o criminoso, deixando a vítima desamparada. Então essa justiça falha muitas vezes é a causa da pessoa virar a chavinha ali e decidir fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque ela se encontra desamparada, desiludida e vai atrás da sua vingança de uma maneira inconsequente e acaba afetando outras pessoas ao redor dela. Meio que vira uma bola de neve, né? Então ele aborda essa questão de uma maneira bem interessante. Por isso eu comentei que esse filme é uma jornada até o inferno, porque a gente vai vendo a transformação do Nick, né? E essa transformação representa muito bem esse caos e, na minha opinião, torna ele um personagem muito humano, muito crível. Você se identifica
identifica com ele, você simpatiza com a dor dele. E esse filme tem sequências de ação bem intensas também, claro, você tem que ver com o olhar daquela época, então é um filme no final dos anos 2000, é aquele tipo de câmera na mão, muita correria, câmera tremendo, muitos cortes rápidos, né, entre um take e outro, mas em nenhum momento você fica sem entender o que tá acontecendo. São cenas bem organizadas e logicamente compreensíveis. Tem um plano sequência aqui que envolve uma cena de fuga dentro de um estacionamento que eu não tava esperando ver nesse filme e me surpreendeu bastante, né, me fez gostar ainda mais dele. E uma outra coisa que eu também gostei aqui é a violência, né, como eu comentei, o James Wan ele traz muito da franquia Jogos Mortais daquela época pra esse filme e eu acho que combina muito bem com a história, com esse universo que ele tá abordando, né? E eu comento isso justamente porque eu ouvi algumas críticas daquela época que reclamavam que a violência era excessivamente violenta. Mas tem que ser, né? Afinal de contas você tá contando uma história de vingança, é um ambiente que o protagonista vive que é dominado por gangues de rua, pelo crime organizado, né? Então eu acredito que se fosse uma violência, entre aspas, mais family friendly, a experiência não teria sido a mesma. Então aqui você vai ver muito sangue, muito gore, membros decepados, né? Coisas assim que fazem parte do contexto dessa história e que eu acho que combinam muito bem com ela, né? Com o tom que é dado pra nós no filme. A jornada do Nick aqui também é bem interessante porque você vê como a vingança transforma uma pessoa, não só psicologicamente, através do trauma, mas fisicamente também. Você vai vendo essa deterioração dele conforme as coisas que acontecem vão tendo consequência ao longo da história e assim trazendo mais impacto também. A trilha sonora do Charlie Closer aqui também é muito boa quando é o momento apropriado dela vir, né? Então ela navega pelo luto da família, pela violência interna da gangue, né? Pela sensação de desamparo, de injustiça, pelo desejo crescente de vingança cozinhando dentro do protagonista e quando ela estoura ali dentro do momento que ele decide partir para a caçada dele, ela é bem satisfatória, né? É uma trilha que energiza a gente, né? Então é um rockzão, é bem legal, combina bem quando ele vai partir para a violência dele, né? Para a caçada dele contra os bandidos. A única coisa que eu talvez poderia reclamar é que às vezes o posicionamento dela na edição em algumas cenas faz a cena soar um pouco cafona, né? Mas de novo, eu estaria errado de falar isso porque eu tô analisando com o olhar de hoje, né? Com as referências de filmes de ação que nós temos hoje. Então não é o jeito certo, né? Eu teria que olhar com os olhos daquela época, né? E para aquela época dar o tom certo pro filme que pertenceu àquele ano, né? Aquela década que já acabou. Então a gente sempre tem que ter esse olhar de afastamento, né? Quando vai analisar essas coisas. A edição do filme também é bem dinâmica, dá pra ver aqui que o James Wan sempre gostou de brincar com transições, então aqui tem umas bem legais entre uma cena e outra que ajudam o filme a manter o ritmo e não perder o embalo da história. E por falar em história, a história desse aqui é bem amarradinha, né? É uma história bem contada. Tem algumas coisas que eu gostaria de ter visto sendo mais exploradas, por exemplo, eu queria ter visto mais do código de conduta da gangue do Billy Darley, porque eles têm um comportamento meio que de irmandade do crime, né? Uma coisa meio religiosa, por assim dizer, né? Mas quando é pra ter reviravolta nesse filme, ele traz umas que nem mesmo eu tava esperando e me deixou de boca aberta. Então, assim, é uma história bem competente. E o elenco aqui, pra mim, tá sensacional, né? O Kevin Bacon, eu acho que foi uma escalação muito boa, porque o personagem dele apresenta um tipo físico de uma pessoa comum, né? Ele não é forte, ele não é sarado, ele é um cara normal e é um sujeito que nunca imaginaria que faria as coisas que faz, mas que por causa de um desejo de vingança muito forte se transforma. Ele e o Garrett Hedlund são os que tem mais foco aqui, até porque eles são os protagonistas, né? Mas o resto do elenco de apoio tá muito bem. Aquele Preston que faz a esposa do Nick tem menos tempo de tela, mas dá uma boa entrega, faz uma boa entrega pra personagem dela. O John Goodman faz uma participação pequena aqui nesse filme que é bem legal. Eu
gostaria de ter visto mais dele sendo explorado, mas tudo bem, não aconteceu. Mas ele é uma ótima adição ao elenco, ele tem carisma e quando ele aparece em cena, você não consegue tirar os olhos da tela, você se interessa por ele, então assim, ele é um ótimo personagem também dentro do tempo que ele tem disponível aqui na tela. E se você quiser dar uma chance para essa obra, você pode assistir ela no Amazon Prime Video, que é onde ela está disponível, tá? E lembre-se, quando você for assistir, não tenha o olhar de hoje, você tem que ver com os olhos daquela época, porque se você for esperando um John Wick da vida, você vai se decepcionar. Mas eu acredito que a sua experiência será tão boa quanto a minha se você se entregar de coração a essa violenta jornada de vingança que nos leva diretamente ao inferno.